Uma vez eu estava conversando com um amigo meu que é agnóstico. E, se você não sabe o que é agnóstico, agnóstico é uma pessoa que acredita que Deus é uma força universal que rege todas as leis da natureza. Então, eu perguntei para esse amigo meu, cara, quem que você acha que Jesus era então, já que Deus é essa força universal? Então, ele olhou no fundo dos meus olhos e respondeu, Jesus? Jesus era um sábio, um filósofo, um bom homem, um grande professor. Mas de acordo com C.S. Lewis, que é o escritor das Crônicas de Nárnia, isso é uma completa idiotice. Calma, deixa eu te explicar. Você conhece esse cara aqui? Ele é o Padre Fábio de Mello. Atualmente ele tem 26 milhões de seguidores no Instagram e 2 milhões de inscritos no YouTube. Muitas pessoas falam que ele é um sábio, um padre, um bom cantor, um grande professor. Mas e se ele falasse, pessoal, eu esqueci de avisar, mas eu sou Deus? O que você iria pensar sobre ele? Com certeza, uma dessas coisas. Rapaz, o padre ficou completamente doido. Ou caramba, o padre é o próprio diabo e ele está enganando milhões de pessoas. Mas um grande professor? Eu acho que não. O Sr. C.S. Lewis escreveu sobre isso da seguinte forma: qualquer homem que fosse só um homem e falasse o que Jesus falou, esse cara não seria visto como um bom professor. Ele seria visto como um louco, do nível de um homem que pensa que é um omelete. Ou ele seria visto como um enganador, do nível do próprio diabo. Mas um bom professor? Isso não. Então, surge uma pergunta muito importante que a gente vai responder aqui nesse vídeo. Como que a gente faz para alinhar os ensinamentos de Jesus com a testemunha de quem Jesus disse que ele era? De um lado, nós temos um homem extremamente humilde, que lavou os pés dos seus discípulos. Um homem que perdoou os seus inimigos no seu momento de maior aflição, na crucificação. E um homem que nunca pecou. Mas como é que a gente sabe que ele nunca pecou? Bom, a gente tem relatos das pessoas que caminharam de forma mais próxima ao lado dele. Primeiro, João, que diz, ele não tem nenhum pecado. E Pedro, que fala, ele nunca disse uma só mentira. E eu posso te falar o seguinte, atualmente eu tô com a minha esposa faz 18 meses. Isso é metade do tempo que os discípulos passaram com Jesus. E se eu perguntasse para minha esposa, amor, será que eu tenho algum pecado? Ela falaria para mim, Mateus, eu acho melhor a gente cortar essa parte do vídeo. Mas você pode estar se perguntando, Mateus, esses caras aí eram parça de Jesus, será que eles não iam esconder um tanto de coisa sobre ele? Bom, tem uma outra parte da Bíblia onde Jesus faz a seguinte pergunta para os fariseus, que eram os principais oponentes da lei dele na época. Ele fala, qual de vocês pode me acusar de algum pecado? E todo mundo ficou em silêncio sem ter nada o que falar. Irmão, se os seus próprios inimigos não têm um pecado para falar sobre você, acho que a gente tem alguma coisa para ouvir sobre essa pessoa. E os ensinamentos de Jesus, que são ensinamentos que até ateus conseguem enxergar profundidade e o valor neles. Não julgueis para que não sejam julgados. Deem a outra face quando alguém fizer mal por vocês. E orem pelas pessoas que são seus inimigos, porque não tem valor nenhum em orar por aquelas pessoas que te amam. Ensinamentos que são utilizados hoje na própria jurisdição, nas próprias leis que compõem toda a cultura e toda a lei que a gente tem hoje aqui no Ocidente, que atualmente é uma das sociedades mais livres, mais justas e que a gente pode ter o privilégio de ter nascido dentro. Claro, não é uma sociedade perfeita, mas é a melhor que a gente já construiu como humanos até hoje. Mas, de outro lado, a gente tem um Jesus totalmente diferente. Um Jesus severo, um Jesus rígido em suas afirmações, as quais, se forem mentira, fazem as afirmações de Adolf Hitler parecerem as afirmações de um cordeirinho humilde. Por exemplo, uma vez perguntaram para Jesus por que ele e os seus seguidores não jejuavam. E no judaísmo, o jejum não é uma opção que você faz para perder gordura. Não, no judaísmo, isso é um mandamento de Deus. Como a gente vê no Yom Kippur, que é um feriado sagrado para os judeus. Lá está escrito em Levíticos 16:29 a seguinte coisa:
afligireis as vossas almas, onde o afligireis tem sentido de jejum, onde você pune a sua carne para que você possa disciplinar o seu espírito e se purificar. Mas Jesus, após ser questionado por que ele não jejuava, responde o seguinte: você acha que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? Quem que é esse homem a qual a sua mera presença torna desnecessária todas as leis? Quem que esse cara pensa que ele é? Bom, isso seria o mesmo que eu chegar aqui para você e falar: cara, não precisa mais trabalhar hoje, não precisa estudar, larga a mão de tudo, porque eu tô aqui. Bom, outra vez perguntaram para Jesus: cara, por que você tá curando aí no sábado? E o sábado era um dia sagrado para os judeus. Isso é o quarto mandamento de Deus, onde é dito o seguinte: lembre-se do dia de sábado para o santificar. Isso vem de que em Gênesis Deus descansou no sétimo dia. E se Deus descansou no sétimo dia, quem somos nós para não também fazermos igual? Mas quando Jesus é questionado sobre o motivo pelo qual ele curava no sábado, ele responde o seguinte: o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Quem que é esse homem que sobe até o nível do próprio Altíssimo e ganha autoridade sobre até um mandamento de Deus? E por último, Jesus fazia uma coisa muito louca. Jesus saía por aí perdoando o pecado das pessoas. E os fariseus ficavam doidos com isso. Eles falavam: só Deus pode perdoar pecados. Quando Jesus está diante do paralítico, ele olha para ele e fala: os seus pecados estão perdoados. E os fariseus ficam putaços com isso. Só que daí Jesus fala: o que é mais fácil fazer? Perdoar os pecados de alguém ou dizer para esse paralítico: levanta, pega a sua maca e sai andando daqui? E todo mundo sabe o que aconteceu. Bom, eu penso sobre esse negócio de perdoar pecados da seguinte forma: imagine que eu estou devendo R$10 para você. Então, como você é um cara muito legal, você vem aqui e fala: pô, Matheus, como você tá gravando uns vídeos muito legais aqui pro YouTube, cara, tá tudo bem, eu te perdoo. E eu fico extremamente agradecido por isso, caem lágrimas dos meus olhos e a gente segue a nossa vida. Mas agora, imagine o seguinte: imagine que eu tô devendo R$10 pro seu pai, pra sua mãe, pra sua avó, pro seu avô, pra tua família inteira. E ainda assim, você vem aqui e fala: Matheus, tá tudo bem, porque eu te perdoo. Eu perdoo a sua dívida com todo mundo. Adivinha o que a família sua iria querer fazer com você? E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Em todo lugar por onde Jesus levou a sua palavra, ele só criou 3 tipos de reações: ódio, temor, adoração. E essa é uma diferença de Jesus para todos os outros sábios de todas as outras religiões. Moisés nunca falou que era Yahweh. Sócrates nunca falou que era Zeus. Buda nunca disse que era Brahman. Maomé nunca falou que era Alá. Então, nós temos que fazer uma escolha muito difícil em relação a Jesus. Quem é Jesus para você? Um louco? Um enganador? Ou Deus? Façam as suas escolhas. Agora, é provável que alguns de vocês estejam pensando: mas Matheus, e se alguém inventou que Jesus disse que era Deus? Bom, e eu acho isso uma coisa muito difícil de acontecer, ainda mais dentro do povo judeu, que foi um povo que ao longo de toda a história da humanidade defendeu que existia um só Deus. E aí do nada eles pegam e falam: não, na verdade Jesus era Deus também. Cara, não faz o mínimo sentido. Isso é o mesmo que o seguinte acontecer. Imagine que tem um garoto que ama muito o Corinthians. O quarto inteiro dele é do Corinthians, ele tem uma tatuagem do Corinthians no rosto e a vida dele é o Corinthians. E então, do nada, em um lindo dia, ele acorda e fala: não, Corinthians não é o melhor time. Na verdade, o melhor time é o Flamengo. Cara, não faz o mínimo sentido. E se a gente falar que os discípulos de Jesus inventaram que ele estava falando que ele era Deus, a gente também tem que responder uma pergunta muito importante. O que os discípulos tinham a ganhar por inventar isso? E bom, de acordo com Peter Kreeft,
que é um filósofo, professor e escritor de mais de 80 livros, aqui o que os discípulos ganharam por inventar essa mentira. Eles foram aprisionados, chicoteados, perseguidos, apedrejados, crucificados, decapitados e comidos por feras selvagens. Você morreria por uma mentira? Mas Mateus, e se isso foi um grande engano? E se Jesus nunca quis dizer que ele era Deus? Bom, imagine isso. Imagine que você foi levado ao juiz devido a um crime que você não cometeu. Você foi levado por tráfico de drogas. O que você iria fazer? Você não tentaria falar de todo modo que você é inocente? Bom, isso aconteceu com Jesus. Ele foi levado ao Caifás, que era a maior autoridade religiosa judaica da época, e o Caifás questionou ele. Jesus, você é realmente o Messias? Então, Jesus olhou na cara do Caifás e falou: e vocês verão o Filho do Homem assentado à direita de Deus e vindo sob as nuvens do céu. Agora, e se Jesus foi só uma lenda? Uma historinha contada para judeus da época para confortar o coração das pessoas. Bom, também de acordo com C.S. Lewis, que é um especialista em ficção, ele diz o seguinte: o evangelho é chato demais para ser só ficção. Quando a gente lê ficção, a gente enxerga o seguinte vocabulário nesses livros: era uma vez, em Atlântida, um bom herói surgiu. Mas se a gente pegar a linguagem que está escrita na Bíblia, a gente vê que não tem nada a ver com ficção. A linguagem da Bíblia é o seguinte: Jesus, nesse lugar, ensinou isso para essas pessoas. Isso não é historinha, isso é um registro histórico. E, de acordo com Bart Ehrman, que é um especialista sobre a historicidade de Jesus, e ele é agnóstico, ele nem acredita em Jesus. Ele diz o seguinte: se você não acredita que Jesus existiu, você não pode acreditar que ninguém na história existiu. Bom, deixa eu te dar alguns exemplos. Você acredita que Platão existiu? A gente só tem uma fonte sobre ele. Você acredita que Pitágoras existiu? A gente também só tem uma fonte sobre ele. Você acredita que Alexandre o Grande existiu? Aí, já tá melhorando. A gente tem 5 fontes sobre ele, mas elas são de 500 anos depois da sua morte. E Jesus? A gente tem 8 fontes sobre Jesus, contando os evangelhos e outras fontes, e elas são escritas apenas 30 anos depois da morte de Jesus. E para uma lenda do tamanho de Jesus crescer, uma lenda capaz de converter o Império Romano, que ascendia cristãos para iluminar as noites de Roma. E para você ter uma ideia, converter o Império Romano é tipo o Osama Bin Laden virar o presidente dos Estados Unidos. É esse nível de loucura. A gente precisaria de, no mínimo, 100 anos entre a morte de Cristo e os escritos bíblicos para que essa lenda de Jesus, o Deus, pudesse crescer. Porque qualquer pessoa que pudesse destruir essa lenda de que Jesus era Deus, ela tem que estar morta. Porque senão essa lenda não vai se espalhar, ela vai morrer. Só que a gente viu aqui que os escritos da vida de Jesus são de após só 30 anos da sua morte. Isso é muito pouco tempo para uma lenda dessa magnitude crescer. Bom, deixa eu te dar um exemplo. Isso aqui seria o mesmo que eu chegar nesse vídeo aqui para você e falar: irmão, você conhece o Ayrton Senna? Ele faleceu em 1994, 31 anos atrás. Muitas pessoas falam que ele era um cara legal, que ele ajudava muita gente, que ele pilotava um carro igual a gente nunca viu na vida. Mas, na verdade, ele é o Messias, o Filho de Deus. E ele ressuscitou um cara dos mortos. O que você falaria para mim? Mateus, você está completamente doido. Então, o que nós fazemos sobre Jesus? Umas pessoas falam que ele foi inventado, outras pessoas falam que ele se enganou sobre quem ele achava que ele era, e outras pessoas dizem que ele era só uma lenda. Mas isso é só papo furado, opiniões vazias, sem nenhuma base histórica. Outras pessoas falam que ele foi um sábio, um filósofo, um bom homem. Mas Jesus não deixou essa porta aberta pra gente. Então,
a gente se encontra em uma posição extremamente desconfortável. Ou a gente sente dó de Jesus. A gente ri da cara de Jesus por ele ter sido um louco, do nível de um homem que pensa que é um ovo cozido. Ou a gente sente raiva de Jesus. A gente cospe na cara dele por ele ter sido um mentiroso que enganou bilhões de pessoas. Ou a opção que mais nos aterroriza. A gente se ajoelha diante de Jesus e diz: meu Senhor e meu Deus. Então, são essas as 3 opções que a gente tem hoje aqui nesse vídeo: louco, enganador e Deus. E agora, eu quero falar para vocês que escolheram a terceira opção. Essas aqui são as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, que dizem o seguinte: se Jesus Cristo não foi crucificado, morto e ressuscitou no terceiro dia, é melhor a gente sair por aí e beber cerveja, encher a cara e comer bolo de chocolate, porque amanhã a gente vai morrer e a nossa fé não tem base nenhuma. Mas se Jesus Cristo morreu, foi crucificado e ressuscitou no terceiro dia, a gente pode ter esperança. Esperança de que, no final, o mal não vence. E eu acho isso muito peculiar em Jesus. Muitos filósofos e sábios dizem: essa é a verdade, esse é o caminho. Mas Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a luz do mundo. Todos os seus pecados estão perdoados. Venham a mim, todos que estão carregando um fardo pesado, e eu os aliviarei. E tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e eu estou com vocês até o fim dos tempos. Amém. Irmão, muito obrigado por assistir essa apresentação até aqui. Espero que ela tenha contribuído de alguma forma na sua decisão de quem Jesus era para sua vida. Se você quiser aprofundar nessas ideias, eu vou deixar a Jornada do Homem Clássico aqui no primeiro link da descrição para você. E eu te vejo no próximo vídeo, meu irmão. Até!